Nós estamos com a professora Ivete Alves Sacramento, que foi reitora da Universidade do Estado da Bahia por 2 gestões, e foi exatamente no seu mandato que se instituiu o sistema de cotas nesta universidade. E nós queremos saber um pouco sobre as influências que ela recebeu a partir do protestantismo, já que ela tem na sua ascendência pessoas que aderiram à fé protestante e inicialmente na figura do seu bisavô. Então, professora, nós gostaríamos de saber como é que a senhora vê essa influência da educação calvinista, das pressuposições daquilo que se estabeleceu a partir da reforma na sua formação intelectual. Eu sou de uma família, originalmente, minha mãe, Valdelice Alves de Sacramento e Expedito Braz de Sacramento. Minha mãe, presbiteriana, de uma família tradicional, uma família que meu bisavô foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana da Bahia, e meu pai, católico, apostólico romano, também praticante. Mas na minha família sempre houve uma influência maior da Igreja Presbiteriana. E desde pequeno, eu sou a mais velha de 6 filhos, nós todos fomos encaminhados à Igreja Presbiteriana da Bahia, e até hoje a grande parte da minha família pertence à Igreja Presbiteriana. As minhas filhas pertencem à Igreja Presbiteriana. E sobre essa influência de uma educação religiosa na qual tivemos que vivenciar a partir de cada faixa etária um compromisso e uma responsabilidade para com essa organização, com essa igreja. No início, nós temos algo chamado, quando a gente é criança, nós somos apresentados à igreja. Por incrível que pareça, eu fui batizada na Igreja Católica, na cidade de Candeias. Mas a partir dos meus, precisamente, 4 anos, eu comecei a frequentar, levada por minha mãe e minhas tias paternas, minha mãe filha de Ângelo Martins Alves, eu que constituía a família Alves dessa igreja presbiteriana. Sempre, até hoje, o curioso é que tem sempre alguém da família Alves em uma das instâncias dessa igreja. Vale ressaltar que todos os cargos da igreja presbiteriana são cargos eletivos. Até o pastor é eleito anualmente para dirigir a igreja. Então temos a escola dominical. Depois da escola dominical tem nessa escola dominical se divide as classes por faixa etária, a das crianças, as dos jovens, a das mulheres e dos homens. E temos as responsabilidades de cada uma dessas situações. Eu tive uma formação que você aprende a lidar diretamente com o público, a respeitar e a ser respeitado. Então, desde pequeno, todas as datas comemorativas, nós somos levados à luz da igreja, da Bíblia, a comemorar. Então, você aprende
você não aprende aula de teatro, mas você começa a atuar no teatro. Você aprende a cantar com participações em corais. Eu, particularmente, na minha infância, tive a felicidade de pertencer a um grupo que eu toco acordeon. Eu tocava acordeon na igreja e fazia parte de um grupo de evangelização. E esse grupo de evangelização, do qual fazia parte do pastor Josafá, a gente saía para evangelizar, eu tocando acordeon, meu irmão tocando, meu irmão até hoje é presbítero. Depois eu fui fazer parte da mocidade, fui eleita secretária da mocidade várias vezes. E minha participação é até mais ou menos uns 18 anos, eu fiquei diretamente na igreja. Mas mesmo não estando participando ativamente hoje da igreja, a gente segue os princípios da igreja. Então o que ficou na minha cabeça da igreja é: todo ato tem que ser democrático. E toda pessoa tem um papel que tem que ser respeitada para a comunidade. Aí você me pergunta como isso influencia. Até hoje, todo ato na minha vida é um ato democrático. E depois eu fui ser professora. Fui professora, inclusive, da escola dominical durante algum tempo. E mais ou menos com meus 18, 19 anos, eu acho que foi o último cargo que eu exerci por pouco tempo, foi escola dominical, que eu saí porque tive que trabalhar em Ubaitaba. Fiz um concurso para o estado e passei e fui morar em Ubaitaba. Professora, o primeiro membro da sua família chamado a essa instituição foi o seu bisavô, o senhor José Martins Alves. Ele foi recebido como membro da Igreja Presbiteriana da Bahia exatamente no dia 3 de dezembro de 1882, ou seja, antes da proclamação da Lei Áurea. Como é que a senhora vê a mudança da história da sua família a partir da igreja como fator de inclusão social? Bem, eu confesso ao senhor que é algo que a gente precisa investigar, essa influência negra na igreja presbiteriana. Durante minha adolescência, eu questionava a existência de poucos negros na igreja presbiteriana. É uma igreja conservadora, conservadora nos seus dogmas, mas acolhedora na sua essência. Eu me questionei, geralmente, porque naquela época meu avô carpinteiro, né? Meu bisavô carpinteiro, meu avô enfermeiro, conseguiram até hoje, né, plantar uma semente, negros ainda naquele resquício de escravidão, né, e conseguiram estabelecer uma família sólida e uma família Alves que se ramificou até hoje nessas gerações, né? Acho na quarta, quinta, meu irmão que sabe o número da geração. E tanto que minha filha pertence à igreja. Então, e eu tenho uma tia que faleceu agora com 97 anos, que durante toda a sua essência, chamada Angelina Conceição Alves, exerceu vários cargos na igreja. Foi presidente da SAF, foi secretária da SAF, da mocidade. Minha mãe também exerceu o cargo de presidente da SAF, minha tia foi diretora de escola dominical, meu irmão é do Supremo Conselho.
e negros, assim como meus outros tios, tio Paulo, que é o tio avô, etc. Como que essa família negra consegue até hoje esse papel fundamental na Igreja Presbiteriana? Não tem uma eleição, não tem uma posse no final do ano, que não tenha 2 ou 3 alvos representando a família nesse processo democrático. É algo a ser estudado. Por outro lado, nós temos uma igreja, e aí me permita fazer uma determinada crítica, que não é essencialmente popular. Ela prepara, ela obriga ao próprio membro a se desenvolver. Na minha adolescência, eu tive, estou me esquecendo do nosso mentor, que era Reverendo Edésio Cheque, mas da escola dominical, o Daniel deve ter falado com você, que era militar e que tinha um preparo intelectual e que obrigava a gente a estudar não só a lição que a gente chamava da escola dominical, mas fazer a relação daquela escola, daquele assunto da escola dominical com a história, com a sociologia, com a psicologia. Então você vê a riqueza intelectual que uma escola dominical traz para o cidadão. Então eu tive a influência dessa escola dominical, em que você também tinha que preparar seu assunto e apresentar oralmente para outros pares na sua adolescência. Imagine a riqueza de formação intelectual que se tem fora da escola formal. Então, a escola dominical levava para a escola formal, indiretamente, o conhecimento de forma multidisciplinar. Então é algo assim que às vezes até a gente tem que se debruçar para estudar essa influência intelectual da escola dominical. Tanto que todo mundo que participa, se o senhor fizer uma enquete assim, empírica de escola dominical, tem desenvoltura intelectual, sabe lidar com o público, sabe gerenciar, sabe. Então, o senhor está falando que eu tive essa influência e aplico essa influência. A gente não tem medo de público. A gente é autodidata. A gente exerce plenamente qualquer atribuição porque tem confiança em si mesmo, tem uma autoestima elevada. Eu nunca tinha pensado tanto assim da escola dominical, que o senhor me fez pensar agora. Então eu agradeço até meu bisavô ter feito essa passagem e nos legado essa igreja. Tá bom. É interessante também trazer esse dado informativo, já que os descendentes do bisavô da professora Ivete também seguiram esse percurso. O seu avô, que aderiu à fé protestante, batizou seus 8 filhos, assim também se processou com o seu genitor, e hoje nós temos o presbítero Daniel Alves Sacramento, que exerce uma função honrosa na mesa do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em determinado momento da igreja, eu até questionei a necessidade da igreja ser mais proativa em relação às comunidades negras. Mas em nenhum momento na igreja a gente passou por questões raciais. A ascensão nossa na igreja
foi uma ascensão intelectual e uma ascensão de liderança. Então nós sempre tivemos liderança na igreja, sem que a questão racial comprometesse. Se bem que existe uma diferença entre nós que temos a herança Alves de outro que aparece agora. Entendeu? Sim. Mas não há nenhuma discriminação racial. E o fato da gente saber que existe uma relação do amar ao próximo como a ti mesmo, essa obrigação da gente amar, não é nem obrigação, é uma missão da gente amar o próximo a si mesmo, faz com que nós tenhamos um olhar diferenciado em outras instâncias de poder. Outro detalhe, mesmo não estando hoje como atuante na igreja, na minha função de reitora, eu sempre coloquei esses ensinamentos cristãos em primeiro lugar. E sempre coloquei de forma explícita. Então, eu digo, eu tenho laços presbiterianos na minha vida, sou evangélica. E ao dizer isso, e que hoje as pessoas, algumas pessoas falam de tolerância religiosa, e quando falam em tolerância religiosa, as pessoas dão o exemplo de Ivete Sacramento. Porque eu sempre tratei todas as religiões que apareceram com esse respeito e dizendo sempre, eu sou presbiteriano, mas te respeito. E aprendi isso na Igreja Presbiteriana da Bahia. E todas as vezes que as pessoas, eu acho engraçado que as pessoas que estavam ao redor, mesmo não sendo presbiteriano, em qualquer situação de conflito, eu dizia sempre o versículo, Deus proverá. E hoje, às vezes, as pessoas ligam, às vezes as incrédulas, nos momentos de conflito, elas se lembram do Deus proverá. E Ele sempre provê. E eu agradeço a Deus ter nascido nessa família Alves. E meu pai, para encerrar, que eu falei do meu pai católico antes, tento fechar agora. Meu pai morreu presbiteriano. Foi batizado no centenário da igreja, né? E quando Jesus o chamou, ele estava sentado na igreja presbiteriana. Ele foi chamado de delegado para encontrar o pai dias depois. Então, a gente só pode agradecer aquele primeiro movimento do meu bisavô. Eu não sei sob que condições, antes da Lei Áurea, mas a gente se libertou, não só das leis dos homens, mas das leis, principalmente nas leis de Deus. Isso mesmo. Tá bom. Então nós vamos, mais uma vez, agradecer a professora Ivete e dizer que esse estado de liberdade religioso também teve uma proposta calvinista no Brasil holandês. Nós temos a primeira sinagoga da América Latina, que foi estabelecida em Recife, a partir de um Brasil holandês, que era uma proposta calvinista. É uma das influências, eu vou chamar agora para a prática da gestão da UNEB, é que uma das nossas primeiras ações foi transformar cada departamento em uma unidade gestora. Ou seja, antes todos os departamentos eram ligados à reitoria. E, por exemplo, o departamento de Senhor do Bonfim, para comprar um giz
ele tinha que recorrer à reitoria. E, seguindo essa minha orientação democrática de gestão participada, né, eu dei autonomia de fato de gestão aos departamentos. Então eles passaram a gerir seus próprios orçamentos, a ter orçamento próprio, a fazer seu plano operativo separado. Então essa gestão democrática foi instalada a partir desse primeiro momento de reitoria. E cada situação, e essa situação corroborou para que cada departamento tivesse vida própria. Como já era a eleição do diretor, o diretor continua sendo eleito, e esse diretor com autonomia plena dentro do seu orçamento para gerir seus trabalhos. Muita gente acha que ao você descentralizar poder, você perde, entre aspas, poder. Ao democratizar o poder, você perde poder. Mas eu sempre tive uma ideia que o poder não nos pertence. O poder pertence a Deus. Eu não tenho poder nenhum, então não vou perder. Mas a gestão flui melhor e os resultados estão aí, graças a Deus. Uma universidade muito mais forte, muito mais ágil para a gente gerenciar. Bom, então nós queremos agradecer a professora Ivete Alves Sacramento por esse momento aqui, por essa entrevista. Deus abençoe. Amém.